Desbravamos o Cabernet Franc 2022 da Fopa e Ambrossio Brazilian Collection no terroir brasileiro. Um vinho que expressa o melhor da Tenupa, Fopa e Ambrossio. Uma experiência única te espera no terroir brasileiro. A gente está com o Lucas Fopa, da Fopa e Ambrossio. É claro, tem que trazer no nome a sua tradição e a sua família. É o que a Fopa e Ambrossio faz. Mas eles trazem para nós hoje, aqui no circuito enogastronômico da Boccati, um vinho icônico deles com muita premiação. E é claro, eu vou pedir para o Lucas apresentar ele para nós, para que vocês possam entender como o Brasil está evoluindo nessa questão de vinhos e essa uva principalmente que eu sou fã particular. Lucas. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite para falar da linha Brazilian Collection, que é uma linha que a gente desenvolveu com a finalidade de exportar. Perfeito. Levar o Brasil para fora do que é aí o nosso território comum no mercado principal do vinho brasileiro. A gente almeja colocar o vinho brasileiro também em alguns dos territórios mais importantes do mundo. Por isso, a gente escolheu a uva Cabernet Franc, que é uma uva que se adaptou extremamente bem ao nosso terroir aqui no Rio Grande do Sul. É uma uva que gosta desse clima mais fresco que a gente oferece, desse clima com uma umidade um pouquinho mais alta. Ela consegue agregar bastante complexidade. E esse vinho a gente submete ele para avaliações importantes de cunho internacional. Ah, perfeito. Por exemplo, o Brazil Wine Challenge, que é um concurso conduzido pela OIV, pela Associação Brasileira de Enologia. Sim. É o concurso importantíssimo, talvez o mais importante do Hemisfério Sul. E nesse concurso a gente utiliza algumas amostras que a gente entende que podem representar o Brasil fora. E a gente pega as premiações como o norte do nosso trabalho. E esse vinho aqui trouxe para a vinícola uma medalha de ouro, que é uma medalha extremamente difícil de conseguir nesse concurso. E também nós submetemos ele a um guia elaborado por um chileno, que é o Patrício Tapia, o guia Descorchados. Também tem uma competitividade muito alta. E esse vinho levou nesse guia 91 pontos, que é uma pontuação alta, ainda mais tendo em vista o protagonismo dos espumantes brasileiros, né? Nesse guia, a gente conseguiu uma premiação altíssima num vinho tinto. Vinho tinto brasileiro. Exatamente, e colocou ele na categoria Melhores Tintos. Uva é sentimento. No Brasil, é paixão. Cultivar uva é história. No Brasil, é poesia. Vinho, espumante e suco de uva são notas de uma composição. No Brasil, essa composição entoa uma perfeita harmonia. Nós somos os responsáveis por desenvolver o setor vitivinícola no Rio Grande do Sul e promover nossas bebidas no Brasil e no mundo. Muito prazer. Nós somos o Concevites RS. Beba com moderação. Vamos provar? Eu já tô... eu sou fãzaço de Cabernet Franc, então assim, já sou suspeito para falar. Eu sempre digo isso nos meus programas. Acho que o nosso grande Cabernet é o Franc. Exatamente. Pelas características que tu colocaste aí. Ele se adapta aqui, ele é um terroir nosso, ele já tem história, ele já começou lá atrás, voltou e agora com a técnica moderna ele evoluiu absurdamente. Muito. Saúde. Saúde. Esse vinho aqui, para quem pegar uma garrafa na mão e levar para casa, vai perceber algumas coisas chamativas no rótulo. Muita presença do idioma inglês no rótulo. Que é natural. Natural, um vinho para exportação. E nós somos a primeira vinícola brasileira a produzir vinhos nos Estados Unidos. Então nós temos uma proximidade muito grande com os americanos, né? Produzimos lá, importamos alguns vinhos para nossa empresa lá, para apresentar para o cliente americano. Então ele é um vinho que ele tem um rótulo híbrido, a gente brinca. Ele funciona tanto no mercado brasileiro como também no mercado americano e inglês, né? Esse trabalho da Fopa e Ambrossio, estando lá nos Estados Unidos, é muito importante. São pioneiros nisso e coloca como é que a visão da vinícola em função do mercado internacional. E é isso que a gente fala sempre nos nossos programas. Os vinhos brasileiros têm qualidade internacional. Nós precisamos reconhecer isso aqui dentro, porque lá fora as pessoas já reconhecem. E esse é um ponto bem importante de citar, porque muitas vezes eu comecei a vinícola com 21 anos de idade, né? Hoje eu tenho 28, meu sócio também,
E nós escutávamos muito isso das pessoas, né? Ah, mas o vinho de fora é melhor, o vinho de fora é mais barato. E a gente ficava com isso na cabeça e pensava assim, nossa, mas isso não é o mundo que eu conheço do vinho brasileiro. E a gente entendeu que exportar também seria uma mensagem muito legal de se passar para o mercado do Brasil o peso dos nossos vinhos, a força dos nossos vinhos, né? E hoje para nós é uma realidade. Hoje a gente exporta para a Europa, por exemplo, esse vinho. Ele é o vinho que a gente mais vende na Europa. Que é um continente do vinho, né? É um lugar do vinho. Então, e abraça o nosso vinho, entende o nosso vinho. Muito, super. Né? E a gente precisa aqui no Brasil começar a entender isso aí. Sempre. Quando a gente começou a produzir no Napa Valley, a gente teve a oportunidade de estar junto com críticos e jornalistas, e todo esse momento de apresentar o nosso vinho do Napa e de contar nossa história lá, a gente levava um vinho brasileiro junto para apresentar e mostrar. E sempre o Cabernet Franc se destacou muito nessas degustações, e hoje é um prazer estar apresentando ele para ti. Não, o Cabernet Franc é o nosso Cabernet brasileiro, eu posso me arriscar a dizer isso. Ele se adaptou muito bem. Eu começo, Lucas, assim, ó, primeiro, que me encantou a cor. Tá? Tu tem um rubi, mas um rubi elegante, não é um rubi intenso, né? E é um vinho jovem, obviamente, até pelas bordas, né? Mas é uma cor lindíssima isso aqui, né? Vocês foram muito felizes nesse aspecto da cor, né? A gente trabalha bastante focado em conseguir uma fruta de excelência. E aí, quando a gente consegue essa matéria-prima diferenciada, te permite, por exemplo, métodos mais prolongados de maceração. Disposição. Exato. Então, a casca vai estar contribuindo muito para o perfil aromático, para o perfil gustativo, mas, sobretudo, também pela cor, né? Para a cor. Eu acho que vocês foram muito felizes. No nariz, ele é muito elegante, tá? Ele abre aos poucos com frutas não maduras, frutas vermelhas, frescas, né? E é uma característica e uma coisa muito interessante, a questão da pimenta está muito bem elaborada nesse Cabernet Franc. Ela não se pronuncia acima do olfato aqui do que a gente pode ver na questão olfativa. As uvas das famílias Cabernet, elas têm uma propensão genética maior na formação de pirazina, que é o composto que vai trazer o pimentão, né, sobretudo. O que a gente busca é cachos expostos ao sol, que queima esse composto e faz com que esse aroma que gere seja esse aroma que tu bem comentou perfeitamente, que é elegante, que é fresco, que é fino, e vai agregar uma complexidade que torna o Cabernet Franc tão encantador e a uva do momento, né? É verdade. Vamos provar em boca? O meio de boca dele é extremamente elegante e o final de boca é complexo. Ele tem a camada da fruta, ele tem a camada já de um pouco de envelhecimento, mas é um vinho ainda muito jovem, muito vibrante, né? E o carvalho aparece finalmente no retrogosto, que é uma preocupação que a gente tem. O aroma e os sabores, eles têm que ser predominantes em fruta, na nossa visão de vinificação. Concordo contigo. E aí o carvalho, ele é um elemento muito importante, principalmente para deixar os taninos macios, um vinho encorpado e redondo, mas ele vai dar suas caras no retrogosto, no fundo de boca, complementando essa complexidade que tu citou super bem também. Ele é muito complexo porque ele é um vinho que te instiga a provar ele de novo, para entender o que ele te entregou no final de boca. O meio de boca dele é excelente, elegante, macio, né? A gente pode dizer um Cabernet Franc aveludado. Exatamente. Tá? Então é uma entrega, e outra, é um orgulho do Brasil, né? Poder entregar um vinho desses lá fora, e com certeza a gente está fazendo história em termos de mudar o padrão de gosto até do europeu. Perfeito. Nós temos um propósito muito forte na FOP Ambrosi, que é a gente quer romper os limites dos terroirs, a gente quer romper os limites dos paladares das pessoas. Daqui do Brasil, naturalmente, claro, nossa terra, mas por que não do mundo, né? Então a gente tem esse propósito de levar o conhecimento brasileiro, sobretudo,
com o protagonismo do vinho brasileiro para o mundo, né? Então, não só vinhos brasileiros que competem a nível internacional e não deixam nada a desejar para ninguém, mas também elaborar vinhos em terroirs que a gente ama, como é o caso dos Estados Unidos e como é o caso recentemente, desde janeiro de 2024, no Uruguai. Então agora nós somos uma vinícola de 3 países, toda 100% com conhecimento brasileiro conduzindo o trabalho. Nós temos influência de várias pessoas que estão conosco na caminhada, tanto lá nos Estados Unidos como no Uruguai, mas sempre capitaneado pelo know-how gaúcho na produção de vinhos, né? Então, vou te convidar um brinde. Saúde. Parabéns ao vinho brasileiro e parabéns a esses jovens que fazem do vinho brasileiro uma nova etapa, um novo momento e uma nova visão do mundo do vinho ao Brasil. Parabéns. Saúde. Obrigado. Prazer estar aqui.